Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas reflexões filosóficas, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para esta atividade de hoje, recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um prazer estarmos juntos aqui novamente com todos aqueles que nos ouvem. Bem, pessoal, em nossa atividade de hoje vamos falar sobre o valor e o alcance das ações nobres. Baseados no livro clássico hindu, o Bhagavad Gita, especificamente no capítulo 3, que fala justamente sobre o reto cumprimento da ação. E nesse capítulo, especificamente falando, o mestre Krishna vai ensinar ao seu discípulo Arjuna, que é o símbolo da humanidade que busca essa vitória interior sobre os seus instintos, sobre os seus desejos, não é? Como é simbolizado no livro, ele vai ensinar ao Arjuna justamente essa reta ação, ou seja, essa ação sem desejo de recompensa. E quando a gente fala sobre ação sem desejo de recompensa, é algo que hoje soa um pouco estranho, porque no fundo, nós sempre queremos algo com as nossas ações, sempre buscamos uma recompensa ou algo em troca daquilo que fazemos. E de certa maneira é perceptível que nós temos perdido essa capacidade de relacionar isso de uma maneira prática com a vida, ou seja, temos perdido o sentido da nobreza das ações, de uma ação cada vez mais inegoísta, digamos assim. Assim, Danilo, temos perdido a prática disso porque, de certa maneira, ainda é uma aspiração de todas as pessoas, né? Porque se nós pensarmos até no nosso interesse próprio, nosso interesse particular, ninguém gosta de ser tratado de uma maneira, como se diz aí no popular, né? Ninguém gosta de ser pisado, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser tratado com injustiça. É algo muito elementar que se nós não gostamos que façam algo conosco, também, filosoficamente falando, é imoral que se aprecie ver isso feito em outras pessoas, né? E isso é algo que a gente percebe cotidianamente, ou seja, quando a gente pega um ônibus, quando a gente entra num lugar para se alimentar, quando chegamos em casa, enfim, em qualquer lugar que estejamos, a gente percebe que essas ações simples, ou seja, de cortesia, de gentileza, feitas com coração, com consciência, mudam o dia das pessoas, mudam também o nosso dia porque nos humanizam. E isso não é algo muito difícil de ser feito. Ou seja, quando nós oferecemos um comportamento valoroso e nobre para com as pessoas, isso nos enobrece, porque através dessas ações a gente revaloriza, revigora e reforça esses valores, essas ideias. Inclusive no Bhagavad Gita tem uma citação que explica melhor para nós essa concepção de retação, que vai justamente delinear um caminho para que a gente compreenda melhor o como agir e como nos guiar através desse ensinamento de Krishna que ele dá para Arjuna. Ele diz o seguinte: faze, pois, o que deve ser feito, porém, sem egoísmo e sem considerações pessoais. Quem age assim e cumpre o seu dever, livre de motivos egoístas e sem depender de alguém, caminha, com passos firmes, diretamente à consciência superior, ao plano espiritual. Bom, embora seja um pensamento pequeno, ele é de uma profundidade imensa, porém é algo que nós, em alguma medida, quando refletimos e procuramos aplicar algo disso, é totalmente factível, é totalmente aplicável e realizável em nossas ações. Então, quando a gente busca, não é, José Roberto, ações cada vez mais inegoístas, como a própria frase diz, isso cada vez mais nos ajuda a reconhecer a nossa condição humana através dessas pequenas ações mais honestas, mais valorosas, mais dignas, mais éticas e morais. Portanto, isso fazem com que eu retome cada vez mais a minha consciência, a minha condição enquanto seres humanos. E isso é algo que literalmente está ao nosso alcance e é possível fazê-lo, mesmo que numa medida pequena. Sim, Danilo. Nós podemos começar isso, principalmente porque todo o Bhagavad Gita, de uma maneira geral, e esse capítulo 13 que nós estamos lendo em particular, ele fala justamente disso, ele nos mostra um grande ideal a ser seguido por todo ser humano, né? Um caminho que é próprio do ser humano, mas que tem que começar com um exercício realmente nas pequenas coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia, né? As pessoas que nos estão próximas, quando atuamos com generosidade, atuamos com carinho, não só porque isso nos faz bem, mas principalmente visando o bem, visando o benefício do outro, visando deixar
dar algo para ela que seja, digamos assim, aquilo que nós temos de melhor. Isso são exercícios cotidianos que pouco a pouco vai nos fazendo perceber o valor nobre das nossas ações, para que a gente possa cada vez ir aspirando, como o próprio teor da frase que você colocou aí, possamos ir aspirando a ideais muito mais elevados, né? Muito mais espirituais. Mas temos que começar isso realmente no dia a dia, né? Através da nossa vivência, do nosso exercício. Exatamente, José Roberto. Inclusive, quando a gente lê uma obra como essa, que é uma obra milenar, isso pode gerar uma ideia de que é algo obsoleto, ultrapassado e que é totalmente impraticável nos dias de hoje. Só que se trata de uma obra atemporal. E quando a gente lê uma obra como essa através da luz da filosofia, ou seja, compreendendo as ideias, integrando na nossa mente, no nosso coração e, sobretudo, nas ações, das mais simples até as mais elevadas, a gente percebe a importância de uma obra como essa e o valor que ela tem quando a gente aplica algo disso no dia a dia. Esse foi um fruto da perda do sentido dessas grandes obras e do ensinamento desses grandes sábios, né, o Danilo? Não apenas o Bhagavad Gita, né, com esse diálogo entre Krishna e Arjuna, mas também as palavras de um Sócrates, de um Confúcio. É interessante que nós vemos numa época que, quando se olha para esses grandes modelos da humanidade, realmente pensa-se que eles são inalcançáveis. E a gente fica preso como ratos na ratoeira, porque quando olhamos para a nossa sociedade, nós também pensamos que, pela nossa necessidade de trabalho, de sobrevivência, ou seja, pelas nossas responsabilidades cotidianas, nós também não teríamos como nos dedicarmos a uma busca de sermos melhores, mais corteses, né? Ou seja, imprimir nos pequenos contatos que nós temos com as pessoas ou com as coisas que fazemos, algo dessa nobreza, algo da nossa própria dignidade humana, né? Tornando-nos melhor e tornando melhor também aquilo que fazemos. Então a gente fica muito nesses dois extremos, né? E filosoficamente, quando a gente começa a estudar obras como Bhagavad Gita, esse capítulo belíssimo que fala sobre a reta ação, a ação inegoísta, a ação sem desejo de recompensas, nós vamos percebendo que sim, os ideais pedidos aí por Krishna e ensinados para o seu discípulo Arjuna, eles são muito elevados, para que nós tenhamos realmente sonhos muito elevados, para que nós possamos exigir de nós mesmos, né, sermos coerentes com isso, né, para que nós possamos fazer essa coerência entre os nossos pensamentos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, e uma ponte para as nossas ações, para que a gente sinta que cada pequeno gesto que a gente faz com esse pensamento, com essa intenção, com esse ideal de sermos melhores, tem o seu valor, né? E grandes obras como o Bhagavad Gita, grandes ensinamentos como desses grandes filósofos do passado, não é para nós nos sentirmos pequenos, mas pelo contrário, né? Para nos inspirarmos a crescermos ao som da música que tocam todos esses grandes sábios e mestres da humanidade. Exatamente, José Roberto. Inclusive, quando você falava há pouco sobre essa ideia que às vezes nós temos de nos sentirmos pequenos diante de uma obra dessa, a gente poderia fazer uma analogia de não imaginar dessa maneira que somos pequenos, mas imaginar que o alcance de uma obra como Bhagavad Gita e da vivência, claro, não só dessa obra, mas de todas as grandes obras da humanidade, nós poderíamos pensar como uma corrida, o alcance dessas ideias, dessas obras. Ou seja, imaginar que é uma corrida longa e ao longo da nossa vida a gente vai a cada momento se desenvolvendo mais, com mais generosidade, com mais cortesia, e não imaginando o fim da corrida em si mesma, mas sim o caminho que a gente vai percorrer e a dignidade que a gente vai imprimir durante essa caminhada, durante essa corrida, digamos assim. E dessa maneira eu entendo que fica muito mais leve, porque eu não penso só no fim da corrida em si mesma, ou seja, eu penso também no que estou aprendendo da vida, no que estou aprendendo com as pessoas, o que estou ensinando também, o que estou crescendo, o quanto estou crescendo enquanto ser humano através das experiências que tenho passado, que tenho vivido e, claro, buscando sempre extrair o melhor de cada uma delas. É isso aí, né, Danilo? E a imagem da corrida é muito boa porque quando começamos uma prática, um regime para termos uma performance, o começo é mais exigente mesmo, exige mais energia, exige mais dedicação. Vai se passando o tempo, né? E a dedicação vai se tornando algo muito natural e é como você colocou, né? Vai se tendo essa sensação de bem-estar, de saúde física, de estar bem
bem com a vida. A mesma coisa quando nós vamos nos esforçando para nos tornarmos melhores como seres humanos. Os primeiros exercícios vão ser meio, vai bater a timidez, vai bater o medo, né? Mas perseverando, e é o interessante da filosofia e do contato com esses grandes filósofos, nós precisamos realmente dessas referências e dentro desses modelos, porque eles são os nossos treinadores, né? Eles é que vão nos ajudar a manter o ritmo, a manter a tenacidade. E é como você colocou muito bem. Nós mesmos é que vamos crescer. E o bom relacionamento com os outros vai ser um subproduto muito desejável. E justamente o nosso maior desafio hoje na era das comunicações é a convivência, não é? E quanto mais ações nobres nós temos para com as pessoas, muito melhor nós podemos tornar a nossa convivência. Isso me remete muito à ideia daquilo que ocorreu historicamente, conforme se diz, com Michelangelo. Disse, historicamente, que perguntaram para ele como ele tirava imagens belas daquelas pedras. Ele disse humildemente que apenas aparava as arestas, ou, como outras traduções nos dizem, ele disse que tirava apenas o excesso. Ou seja, essa lapidação, esse tirar o excesso enquanto eu busco me melhorar, em depurar as minhas ações visando maior nobreza, é como um caminho de melhora humana e eu acabo oferecendo isso para os demais também. Bom, José Roberto, dessa maneira então encerramos as nossas reflexões filosóficas de hoje e, claro, eu desejo sempre que seja muito bem-vindo. É isso aí, Danilo. É sempre um prazer estarmos aqui e na companhia de todas as pessoas que nos acompanham já faz um bom tempo, esperando justamente essas reflexões a respeito das coisas simples da nossa vida. Bem, pessoal, para quem queira nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! Esta trilha é de Johannes Brahms e chama-se Sinfonia número 3 em Fá maior, Opus 90, terceiro movimento, Poco Allegretto.